Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à terceira parte da nossa terceira aula e nós estávamos discutindo sobre a análise bidimensional. Lembrando que a análise bidimensional tem o objetivo de verificar a relação entre duas variáveis. E aí sim, caso tiver, mensurar o grau de relação dessas duas variáveis. Nesse momento, então, nós vamos analisar a relação entre duas variáveis quantitativas. No contexto bidimensional, é imperativo falar a forma da relação de duas variáveis quantitativas por meio de um gráfico de dispersão. Então, nós temos uma gama de medidas de associação para este caso. No entanto, aqui, nessa aula, nós vamos focar na medida mais tradicional, na mais conhecida, que é o coeficiente de correlação linear de Pearson. Mas também é possível representar a distribuição conjunta por meio de uma tabela de contingência, da mesma forma que nós vimos para a relação entre variáveis qualitativas. Porém, essa estratégia tem mais utilidade quando o diagrama de dispersão sugere algum padrão não linear. Nós já vamos ver o que é um padrão não linear. O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida de correlação entre duas variáveis quantitativas que expressa um índice que retrata como duas variáveis se relacionam linearmente. E o pressuposto que a gente vai ter é o gráfico de dispersão. Então, nós vamos construir um gráfico de dispersão antes de calcular o coeficiente de correlação e verificar se o gráfico sugere uma relação linear entre ambas variáveis. Então, quando plotar o gráfico de dispersão, a gente precisa ver essa reta. Quando a gente quando a gente constrói o gráfico de dispersão, nós podemos ter alguns comportamentos. Nessa primeira figura, nós conseguimos ver uma correlação linear direta ou positiva, que é quando as variáveis se apresentam em uma reta, o gráfico se aproxima de uma reta e a direção é positiva. Então, a correlação se dá quando as duas variáveis aumentam os seus valores. Então, quanto maior o valor da variável x, maior o valor da variável y. A mesma coisa acontece quando eu tenho a correlação linear inversa ou negativa. Então, é o inverso do caso anterior. As variáveis vão se apresentar de uma forma linear, então eu vou ter um aspecto de reta entre os meus pontos. Porém, eu posso falar que a correlação se dá quando uma das variáveis aumenta o seu valor e a outra diminui. Então, no caso, quando o x aumenta, o y diminui. O outro caso que nós temos é quando os pontos ficam num formato de nuvem, né? Então, quando a gente não consegue ver nenhum padrão, e aí a gente pode dizer que esses pontos foram distribuídos aleatoriamente. Então, nesse caso, não há uma correlação entre as variáveis. Então, não tem por que seguir adiante na nossa análise em nossa análise para medir o grau de relação dessas duas variáveis, porque não existe. E um último caso, a gente pode verificar um padrão, porém, um padrão que não é linear. Então, a gente não pode dizer que não há uma correlação, mas essa correlação ela é não linear. Mas a gente vai falar só da correlação linear aqui. Para calcular o coeficiente de correlação de Pearson, nos dispositivos, são utilizados a fórmula onde eles dividem a covariância de x e y pelo desvio padrão de x e o desvio padrão de y. Esse valor não é muito... Essa fórmula, ela não é muito didática. Então, nós utilizamos essa outra fórmula, que ela é um pouquinho mais didática, e a gente consegue, então, calcular na mão o nosso coeficiente de correlação linear de Pearson. Então, ambas dão o mesmo resultado, mas assim, tem alguns arredondamentos que podem interferir nos resultados, tá? Só antes da gente começar o nosso exemplo e colocar a mão na massa aqui para calcular o coeficiente de correlação, vamos entender o que ele nos diz.
Então, o coeficiente de correlação linear de Pearson pode variar de -1 a 1. Então, ele passa pelo valor zero. Então, quanto mais próximo os valores, tanto negativo quanto positivo, estiverem de zero, indica, então, uma correlação bem fraca entre essas duas variáveis. E quanto mais próximo do 1, a gente entende como uma correlação muito forte. E aí, gente, o sinal do meu coeficiente vai indicar também se essa correlação é direta ou se ela é inversa. Então, se for negativo, quer dizer que a minha correlação é inversa. Ou a gente pode falar inversamente proporcional. E quando o meu valor do coeficiente for positivo, quer dizer que a nossa relação é direta ou diretamente proporcional. Então, para contextualizar a nossa discussão para a análise da relação entre duas variáveis quantitativas, nós temos um exemplo aqui. A questão que nós temos nós queremos saber se há alguma relação entre o desmatamento da Amazônia e a produção de gado. Para isso, nós retiramos algumas informações do INPE e do IBGE para, então, fazer essa análise. A variável que nós retiramos lá do INPE foi o desmatamento acumulado, tá? Então, são taxas anuais de desmatamento na Amazônia legal. E o efetivo bovino no Brasil, tá? Que foi retirado lá do IBGE. Essas duas variáveis, vamos só fazer uma análise antes de calcular o coeficiente de correlação, para ver se elas têm essa relação. Por se tratarem de séries temporais, a primeira estratégia que a gente pode ver aqui para ver a evolução temporal dessas duas variáveis é como que elas estão se evoluindo, né, com o tempo. Então, a minha variável área acumulada desmatada tem um crescimento que a gente consegue ver, e o mesmo acontece para o rebanho bovino. Nós temos, então, dados de 1988 a 2018, nós não conseguimos o dado de 2019 e 2020, porque não foram divulgados, tá? Mas a gente consegue ver que nesse período teve um crescimento. Quando nós analisamos essas duas variáveis em um diagrama de dispersão, que é onde nós colocamos uma variável no eixo X e outra variável no eixo Y, nós conseguimos ver, aqui são os pontos. Então, nós conseguimos ver que esses pontos formam uma reta. Então, se a gente observar a reta, né, esses pontos estão de forma crescente ali numa reta. Para isso, então, isso sugere que as duas variáveis são relacionadas. Então, a gente precisa utilizar o coeficiente de correlação para quantificar essa relação. Vamos, então, calcular o nosso coeficiente de correlação. Para calcular o nosso coeficiente de correlação, a gente vai utilizar aquela fórmula, que é o quê? A somatória de do produtório de cada par, né? Então, eu tenho aqui o meu X1 e o meu Y1. Então, eu preciso multiplicar eles, somar e depois colocar aqui na minha fórmula. Preciso dos valores da média de cada uma das minhas variáveis e outros termos aqui que a gente vai ter que calcular passo a passo. Então, vou fazer isso passo a passo com vocês. Então, a minha primeira variável, que é o desmatamento acumulado, eu vou colocar aqui, vamos calcular. Bom, nós sabemos que dessa fórmula, o N é 31, porque nós observamos 31 anos, e calculamos aqui a média do desmatamento acumulado e a média ao quadrado, que são dois valores que nós precisamos aqui na nossa fórmula. Então, a média de Y nós substituímos na primeira parte. Então, aqui, tá de vermelho, né? Então, uma outra corzinha para a gente saber onde a gente tem que substituir. E o N. E a média ao quadrado também, que a gente precisa aqui nessa subtração, nesse termo aqui em relação à variável Y. Então, a gente pode trocar já e substituir esses valores. Então, olha só, substituindo, nós encontramos, nós ainda precisamos dos termos de X. E também vamos precisar dessa nossa somatória aqui. Então, vamos passo a passo para não se confundir. Então, trocamos, substituímos o valor da média de Y e da média de Y ao quadrado e os nossos valores de N.
O próximo passo para a gente simplificar aqui a nossa fórmula foi só já realizar as continhas que a gente conseguia. Então, no caso, aqui 31 vezes a média de y, né? Nós já obtivemos esse valor aqui, que é 8.090.503. Então, a gente já conseguiu, já fez essa parte da conta. E essa outra parte aqui, que é o 31 vezes a média ao quadrado, a gente conseguiu obter esse valor. Não se preocupem que eles estão em notação científica, mas é porque nós temos muitos zeros aqui, ó, depois desse valor. Então, como é positivo, né, nós temos ali um valor com 12 zeros após esse 2,11 aqui. Então, o que está faltando para a gente substituir, né? Nossa fórmula está aqui, está faltando substituir os valores da nossa média de x. Então, calculamos a média de x e a média ao quadrado, né? A média de x ao quadrado. E aí, a gente pode substituir também. Então, a média de x dá 184 e a média ao quadrado, então, vai dar esse 34.000. Substituo aqui nas minhas equações. Só que ainda está faltando, né? Eu tenho alguns termos que estão faltando. Claro, já resolvo o que eu posso resolver e preciso calcular, então, o produtório. Então, eu fiz x vezes y e calculei a soma deles. Então, toda essa soma aqui é esse termo que está em vermelho na nossa fórmula, que é o quê? O produtório de cada par. Então, eu vou fazer x vezes y, então eu obtive esse valor aqui de 2.938.561. Depois que eu fiz isso para todos os 31 pares, eu somo eles. Então, eu vou substituir esse valor, bem grandão aqui, na nossa expressão. Fazendo isso, nós ainda precisamos do somatório de cada valor ao quadrado de x e a mesma expressão, só que em y. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos calcular. Vamos elevar y ao quadrado. Então, eu elevei cada valor do desmatamento ao quadrado e fiz essa somatória, que eu vou substituir, então, aonde eu precisei aqui do somatório de y ao quadrado. Substituindo, resolvendo, temos esses valores. E aí, vai faltar o valor da somatória de cada valor de x ao quadrado. Então, peguei o número de milhões de cabeça, elevei esses valores ao quadrado e fiz a soma. E consegui aqui esse valor de 1.080.000. E aí, vou substituir. Substituindo todos os meus valores, né? Aqui é só algebrice, né, gente? Só fazer umas continhas, a gente vai chegar no valor do nosso coeficiente de correlação, que é de 0,98. E aí, o que significa esse 0,98? Então, o nosso coeficiente, como nós vimos, pelas classes que a gente pode fazer a interpretação, é próximo de 1. Então, quanto mais próximo de 1 o nosso coeficiente, quer dizer o quê? Que as duas variáveis estão relacionadas. Se elas estão fortemente relacionadas. Então, se elas estão fortemente relacionadas, essa relação é como? A gente conseguiu ver pelo nosso gráfico, que é e pelo nosso coeficiente, que é positivo, que essa relação é direta. Ou seja, quanto maior uma variável, maior a outra. Então, quanto uma vai crescendo, a outra também cresce simultaneamente. Então, a gente consegue dizer que existe, sim, uma relação entre o desmatamento da Amazônia e a produção de gado. Observando os pontos, as datas dos pontos, nós conseguimos ver o quê? Que os primeiros pontos, que era quando as duas variáveis tinham os menores valores, eram em 1988, 1989 e 1990. Quando essas variáveis aumentaram, aconteceu o quê? Com o passar do tempo, aconteceu o aumento das duas variáveis. E isso a gente pode ver que esses pontos aqui, os maiores pontos, são
as anotações, os registros de 2016, 2017 e 2018. Para colaborar com a nossa análise, nós fizemos aqui um gráfico da evolução do efetivo de bovinos nas nossas grandes regiões, no período de 1985 a 2016, que é o período que abrange os dados da nossa análise anterior. Nesse período, nós conseguimos ver que na região Sudeste, Nordeste e Sul, o efetivo de bovinos foi constante. Então, não teve um crescimento. Já na região Norte e Centro-Oeste, nós conseguimos ver um acréscimo, né? Foi um crescimento linear do efetivo de bovinos. O que corrobora com a nossa informação da questão anterior, na nossa conclusão da nossa análise, que nos disse que existe uma relação entre o desmatamento na Amazônia e o efetivo de bovinos. No Centro-Oeste e no Norte são as regiões que mais ocorrem o desmatamento na Amazônia. E esse número de bovinos crescendo nessas regiões durante o ano nos ajuda a confirmar a resposta que a gente acabou de ter na nossa análise. Com relação à análise bidimensional para duas variáveis quantitativas, é isso que nós temos. Na próxima parte, nós vamos ver um outro exemplo para uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. Eu espero vocês para estudar esse exemplo comigo. Até mais!